é todo mundo que gosta e eu, claro, respeito, mas eu sou um completo apaixonado por musicais. Justiça seja feita, no entanto, e vale essa observação, que nos últimos anos, mais especificamente em Hollywood, a gente não recebeu tantos motivos assim para ficar empolgado com o gênero. 2 casos para ilustrar essa sensação. O primeiro, eu acho que vocês já devem saber qual é, Cats, dirigido pelo Tom Hooper, aquela adaptação simplesmente inexplicável do musical da Broadway de mesmo nome. Eu acho que todo mundo que se envolveu com esse projeto e quem assistiu no cinema ou em casa quer esquecer aquela experiência tenebrosa. E o segundo é mais recente, A Festa de Formatura, dirigido pelo Ryan Murphy, onde nem mesmo os superpoderes da incomparável Meryl Streep conseguiram fazer com que aquele filme fosse minimamente interessante ou sequer tragável. Ainda assim, quando um musical funciona, para mim é tiro e queda. Eu chego quase a levitar, os meus sentidos ficam muito mais aguçados e eu sofro e fico feliz com uma beleza que talvez a gente não consiga encontrar em outros gêneros do cinema. Mais difícil ainda é a gente encontrar um musical feito no Brasil. Por uma série de razões, essa não é uma tradição do nosso cinema, mais especificamente nos últimos anos, e é por isso que eu quero trazer essa raridade hoje para vocês, essa pérola, um filme que eu gosto muito, que é Sinfonia da Necrópole, dirigido pela Juliana Rojas e que conta a história do Deodato, esse aprendiz de coveiro que, vejam só, tem medo da morte. Eu sinto que tem alguém quando o cemitério devia estar vazio. Se algum esquisito aparecer, você liga o rádio, me chama. Não toque no nosso túmulo, é o cúmulo. Ousar mexer no repouso de quem já foi sepultado é errar. Antes de eu entrar no filme propriamente dito, vale a pena contextualizar um pouquinho a Juliana Rojas. Ela faz parte de um grupo de cineastas, aí, uma nova geração, que vem redesenhando o perfil do cinema brasileiro. Ela, Caetano Gotardo, Marco Dutra, Gustavo Vinagre, fazem filmes que refletem e que experimentam muito em cima da nossa realidade, das nossas raízes, propõem um olhar diferenciado em termos de linguagem visual, de narrativa, e principalmente conseguem fazer isso com muita harmonia. São filmes experimentais, mas não são filmes necessariamente eruditos, digamos assim. A Juliana dirigiu, por exemplo, em parceria com o Marco Dutra, Trabalhar Cansa, também fez o maravilhoso As Boas Maneiras, 2 filmes que eu recomendo muito para vocês, e recentemente ela dirigiu alguns episódios da série Boca a Boca, criada pelo Esmir Filho e que está disponível na Netflix. Mas o Sinfonia da Necrópole é, até agora, o primeiro e único longa-metragem da Juliana Rojas como diretora. E o olhar dela como essa cineasta diferenciada e como também uma cineasta mulher faz muita diferença para a história que ela quer contar aqui. A gente tem, então, o Deodato, como eu disse, esse aprendiz de coveiro que tem medo da morte. Em certo ponto, ele vai conhecer uma moça vivida pela sempre ótima Luciana Paz, que vai trabalhar nesse cemitério e com quem ele acaba ali tendo uma parceria em alguma atividade que vai redesenhar aquele local. E, inevitavelmente, nesse convívio, ele acaba se apaixonando por ela. E é aí que está, para mim, o centro de todo o olhar diferenciado que o Sinfonia da Necrópole faz em cima das relações. Aqui a gente tem um contraste entre as personalidades masculinas e femininas. A Juliana, ela faz o inverso do que o cinema, tanto de língua não inglesa quanto brasileiro, costuma fazer num viés mais popular. Aqui, o homem que se apaixona é que é a pessoa frágil, é a pessoa que não consegue lidar com seus sentimentos, é a pessoa que está um pouco perdida na vida e que acaba depositando expectativas em uma relação que desde o início talvez já dê sinais que não vai ter algum retorno para ele. Enquanto a personagem da Luciana Paz é essa mulher muito decidida, com a carreira muito em foco, que consegue ser muito objetiva tanto profissionalmente quanto pessoalmente e que lida com tudo na vida dela, tanto no trabalho quanto nas relações, de forma muito prática. E é legal esse contraste que a Juliana faz e ela estende isso também para o, claro, pano de fundo dessa história, que é a questão da morte, né? Esse é um filme ambientado num cemitério e
que aqui, ao invés de ela fazer uma história, digamos, pesada, mais dramática, ela não faz. Ela pega essa história e faz alguma coisa muito mais viva, uma coisa muito mais interessante, pulsante, e que vai ser traduzido também não só na história em si, mas também nas próprias músicas que a gente vê ao longo da projeção. Você não tinha o direito de mexer nesses tubos! Largue esse osso! Padre, o que acontece depois que a gente morre? Já pegando o embalo da questão musical, eu queria deixar registrada a minha completa admiração por quem consegue fazer musicais bons, porque eu acredito que esse seja talvez o gênero cinematográfico mais difícil de se fazer. Porque além das variáveis que já são inerentes ao cinema em si, né, que envolve roteiro, envolve escolha de atores, envolve o humor de todo mundo no dia das gravações, o cinema musical também envolve a questão, claro, da música, né, como o próprio nome diz. Tem que ter aquela música que consegue interessar o espectador, mas que também consegue costurar, narrar uma história e não ser uma mera colagem de videoclipes interrompendo uma história. E esse é um desafio extremamente difícil e que a Juliana Rojas consegue tratar no Sinfonia da Necrópole com uma perfeição realmente admirável. E é claro que um musical brasileiro não tem a mesma escala de um musical de Hollywood, né, em termos técnicos, mas aqui o Sinfonia da Necrópole acerta em um ponto crucial que muitos dos musicais grandiosos, às vezes, dos Estados Unidos não conseguem alcançar, que é essa organicidade, essa transição, né, de uma história para música. Isso é feito não só com músicas muito boas escritas pelo Marco Dutra, o sempre companheiro da Juliana Rojas em vários projetos, mas pela própria direção dela. Aqui a gente tem a cena, por exemplo, da Canção dos Coveiros, onde a gente tem o protagonista Deodato conversando com os colegas dele que trabalham no cemitério, esses coveiros, né? Eles estão ali com a pá, tirando areia, e tá acontecendo o diálogo, daqui a pouco aquele barulho, né, da pá na areia começa a se repetir, começa a ficar mais cadenciado, e quando vê aquele diálogo entre eles, começa a se tornar uma música. E uma música que dá sequência àquele diálogo, que expõe muita coisa daqueles personagens e daqueles ambientes, e isso é um acerto tremendo. Eu acho que esse é o aspecto mais valioso de um musical, que o Sinfonia da Necrópole consegue trabalhar com muito talento e de forma muito cômica, de forma muito dramática, e que dá muita inveja a grandes projetos que a gente vê que várias vezes têm dificuldade, que remam muito para conseguir uma organicidade musical. E eu sou espectador, resignado. É minha sorte ser sozinho e errado. Eu olho a cidade com meu canto, eu indago, existe alguém como eu do outro lado. E para ninguém dizer que eu não avisei, além de ser um musical, o Sinfonia da Necrópole é um filme estranho. Eu faço questão de colocar esse filme estranho, entre aspas, porque eu adoro filmes estranhos. Esses projetos em que às vezes a gente não consegue definir muito bem, tem um pouco de terror, um pouco de romance, um pouco de comédia, um pouco de drama, é ao mesmo tempo todos esses gêneros e não é nenhum. Claro, eu falei para vocês que o Sinfonia da Necrópole é um musical, mas dentro desse guarda-chuva tem todos esses gêneros. E essa mistura é algo muito difícil de se trabalhar, e a Juliana Rojas consegue fazer isso muito bem. Um desses gêneros, na minha opinião, se sobressai aos outros, que é o da comédia. Mas aquela comédia que traz leveza, que traz aquele bem-estar de conseguir falar de forma muito viva sobre temas que às vezes são muito difíceis. E nesse caso a gente está falando de um tema que, além de ser difícil, é um tabu no Brasil e no mundo, que é o tema da morte, né? E a Juliana Rojas pega então essa leveza, traz para dentro desse cenário através desse protagonista que no ambiente da morte de repente passa a viver mais, né?
passa a se abrir para o mundo, para outras perspectivas, para outros objetivos, e ao mesmo tempo a gente também tem cenas em que elas não necessariamente acrescentam tanta coisa assim para o filme, mas que a composição delas é tão especial, é tão divertida que a gente não consegue imaginar o filme sem elas. Como, por exemplo, a cena do karaokê, onde o Deodato, num momento de bebedeira, vai lá pro palco e canta aquela canção que muitas pessoas dizem que tinha que ser o hino do Brasil, né? Que é a Evidências do Chitãozinho e Chororó. Uma curiosidade, nessa cena ele canta com uma pessoa que faz uma ponta, só nesse momento, que é a Sara Silveira, a grande Sara Silveira, talvez a nossa maior produtora aqui no Brasil, e é uma cena realmente deliciosa e que mostra que o Sinfonia da Necrópole é esse filme, então, deliciosamente sem definição, né? E que toma muitos riscos. Eu gosto de cineastas que tomam riscos, e mais ainda quando eles acertam, como é o caso desse filme, que eu não tenho dúvidas que é um sopro de criatividade para o cinema brasileiro, e mais um acerto da Juliana Rojas e dessa galera aí que eu já comentei aqui no vídeo, que está fazendo a diferença no cinema brasileiro e que com certeza vai ser muito lembrada e muito citada daqui para frente. Mulher é que nem cova, Deodato. Precisa preparar com jeitinho. Deodato.